Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o canal da Química está aqui no YouTube e hoje o nosso tema é mol. Para quem acompanha o nosso canal lá no Instagram, vai saber que esse vídeo aqui está na verdade atendendo a pedidos. Então algumas pessoas que comentaram comigo que queriam um vídeo que falasse sobre mol mais detalhadamente, de onde veio, o que significa, qual a relação com massa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu espero atender as expectativas, ok? Mas se ficar mais alguma dúvida ou se vocês quiserem mais alguma coisa, algum complemento, é só deixar os seus comentários aí. E aproveita, já se inscreve no canal, dá o seu like aí e inclusive ative o sininho das notificações para vocês poderem ficar sabendo aí dos próximos vídeos. Combinado? Bom, só para a gente entender aí um pouquinho da história, olha só, em 1875 foi criado o Bureau Internacional de Pesos e Medidas e sob a supervisão desse Bureau Internacional, em 1960 foi assinado um acordo internacional onde especificava algumas unidades métricas para que fosse utilizado em medidas científicas, gerando assim o Sistema Internacional de Medidas, que é conhecido como SI. E por que foi criado isso? Imagina você estar fazendo um experimento no laboratório e falar assim, olha, eu coloquei aqui um teco, porque você não tem uma unidade métrica, certo? Então não dá para falar um teco, né? Um pouquinho, um montão. Então por isso que foi criado essas unidades métricas, beleza? Então conforme acordo internacional, aqui a gente consegue observar as 7 grandezas físicas básicas que dão origem às 7 unidades básicas. Por que a gente chama de unidades de base? Porque é a partir dessa que são derivadas as próximas, ou seja, as unidades que a gente chama de unidades derivadas são provenientes dessas primeiras. Por exemplo, se eu falar em velocidade, eu estou falando em metros por segundo, certo? Então, quando eu falo aqui em velocidade, olha, ela é proveniente das unidades básicas de comprimento, que é metro, e de tempo, que é segundo. E olha só, dentro dessas 7 unidades de base, olha o que a gente encontra: quantidade de matéria. Então, a grandeza física é quantidade de matéria. E mol é o quê? Uma unidade dessa grandeza de quantidade de matéria. E é a unidade que a gente chama de unidade de base. Então, quando a gente fala, por exemplo, em química, em concentração de soluções, que a gente dá alguma concentração, por exemplo, em mol por litro, olha só, isso é uma unidade derivada. Olha, derivada aqui, inclusive, da quantidade de matéria. Ok, a gente já sabe que o mol é uma das 7 unidades do Sistema Internacional. Porém, o que é mol, né? Em 1969 é que foi confirmada a definição de mol. E essa confirmação veio de um acordo entre a ISO, um acordo entre o Comitê Internacional de Pesos e Medidas e um acordo entre a União Internacional de Física Pura e Aplicada, aqui é por conta do termo em inglês, e da União Internacional de Química Pura e Aplicada. E a definição é justamente essa, ó. O mol é a quantidade de matéria, veja, é realmente a unidade de quantidade de matéria, de um sistema quando contendo tantas entidades elementares quanto átomos existem em 0,012 kg, ou seja, 12 gramas aqui, né, de carbono 12. E o seu símbolo é mol. Além disso, ó, quando se utiliza o mol, as entidades elementares devem ser especificadas, podendo ser átomos, olha aqui, ó, átomos, moléculas, íons, elétrons, assim como outras partículas ou agrupamentos especificados de tais partículas. Então eu posso falar ou átomo, ou por exemplo um mol de átomo, um mol de molécula, um mol de íon, um mol de elétron. A gente vai ver isso, professor, mas isso aqui ainda está um pouco confuso. Calma que a gente vai ver agora alguns exemplos disso. E aí, por enquanto tá ok? Vamos lá continuar esse assunto? Bora lá, gente, se concentra, se concentra. Bom, gente, então olha só, vamos dar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando eu analiso essa semi-reação de redução, essa semi-reação de redução aqui é da redução do alumínio, ou seja, eu estou transformando o íon Al3+, em metal alumínio, certo? É assim que essa é a semi-reação de redução, porque está ganhando elétrons,
certo? E é assim que essa semirreação representa a fabricação mesmo do metal alumínio. Olha só, se eu não tenho nada aqui, é porque eu tenho 1 mol. E esse 1 mol é 1 mol do íon Al3+. Do mesmo jeito, aqui eu não tenho só 3 elétrons. Aqui, quando eu leio essa semirreação, significa que aqui, ó, eu tenho 3 mols, né? Mas é 3 mols do quê? 3 mols de elétrons nesse caso. E aqui, 1 mol de alumínio, ou seja, 1 mol do metal alumínio, certo? Então, olha, para cada 1 mol de Al3+, eu vou precisar aqui de 3 mols de elétrons para poder gerar o alumínio zero, ou o metal alumínio. Muito bem, mas aí você está me perguntando, ok, é 1 mol, mas o que isso significa? Na verdade, quando eu penso então em 1 mol, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. 6,02, olha, isso aqui é um número chave aqui na química. 6,02 vezes 10 a 23, o quê? 6,02 vezes 10 a 23, íon. Ou aqui, ó, 3 vezes, porque cada 1 mol, né, representa aqui 6,02 vezes 10 a 23. Então, se eu tivesse 1 mol de elétrons, por exemplo, estaria representando 6,02 vezes 10 a 23 elétrons, a quantidade de elétrons, certo? Então, aqui, por exemplo, se eu tenho 3 mols de elétrons, então, se em 1 mol eu tenho isso, eu tenho que o quê? Multiplicar por 3 para poder saber o valor total de elétrons, certo? Aqui, da mesma forma, ó, eu tenho 1 mol do metal alumínio. 1 mol de metal alumínio significa que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Mas esse número aqui surgiu de onde? Então, explicando melhor aqui, ó, o 6,02 vezes 10 a 23 aqui, que é o que representa 1 mol, né, seja de elétrons, de íons. Então, de onde veio esse número? Olha só, é por isso que na definição que eu tenho aqui, ó, ele fala que 1 mol representa, né, a quantidade de matéria de um sistema contendo tantas entidades elementares quanto átomos existem aqui, ó, em 12 gramas do carbono 12. E quantos átomos existem aqui? 6,02 vezes 10 a 23. É daí que surgiu esse número. Continuando aqui, então, aqui, ó, eu tenho 6 mols do quê? Aqui o CO2 é uma molécula, então aqui eu tenho 6 mols, né, de molécula de CO2. Aqui, do mesmo jeito que eu tenho 6 mols de molécula de água, 1 mol de molécula aqui de glicose e 6 mols do gás oxigênio. Veja, é quantidade de matéria, não é? Mol representa a quantidade de matéria. E você pode observar que aqui, ó, você tem líquido, que é a água, você tem aqui o gás, que é o gás oxigênio, aqui, né, ou O2. Aqui você tem sólido, por exemplo, que é o alumínio, né? Então, é quantidade de matéria, seja ela gasosa, seja ela líquida, seja ela sólida. Muito bem, e qual é a relação desse número de mols? A gente viu a relação com a quantidade em mol, né? Então, por exemplo, se aqui eu tenho 1 mol, eu também tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de alumínio, certo? Do metal alumínio. Muito bem, e qual é essa relação em massa? Se eu observar aqui, ó, o alumínio, ele tem aqui uma massa de 26,98 gramas. Então, quando eu observo aqui, ó, esse número pequenininho, em algumas tabelas pode já estar até como 27, tá arredondado. Então, o que significa isso? Significa que em 1 mol, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de alumínio possuem uma massa de 27 gramas. É daí que vem esse número. Isso daqui é a base para você resolver qualquer cálculo estequiométrico. Agora, vamos imaginar que eu tenha uma unidade derivada, por exemplo, da unidade base que é mol. Então, o que seria uma unidade derivada? Então, como a gente falou no início desse vídeo, então vamos imaginar que eu tenha uma solução de ácido clorídrico, então uma solução
que é uma solução aquosa, ou seja, está ali misturada em água, e aí eu falo que essa solução ela tem uma concentração de 1 mol por litro. O que significa isso? Então vamos imaginar que aqui é o frasco, né? Eu tenho 1 litro dessa solução, né? Então aqui eu tenho 1 litro dessa solução. Se é 1 mol por litro, aqui para interpretar isso daqui, significa que a cada 1 litro dessa solução contém 1 mol da molécula de HCl, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de HCl. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham aprendido aí, e ó, não esquece de dar um like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de avisar todo mundo, para que a gente possa aumentar esse canal a cada dia, beleza? Posso contar com você? E ó, mais uma coisinha que eu queria deixar de recadinho aqui, não deixe que ninguém fale para você que você não vai conseguir, beleza? O que você não vai aprender. Com dedicação e esforço, força de vontade, você vai conseguir aprender tudo aquilo que você quer e vai conseguir realizar aquilo que você quer, beleza? Bons estudos, gente. Até a nossa próxima videoaula.